Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre a verdade. Será que a gente pode verificar, investigar a verdade? Será que aquilo que achamos ser verdade é sempre a verdade? A gente vai analisar algumas situações onde acreditamos que estamos certos, mas não estamos. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo até o fim e vejam o que a Bíblia mostra. Qual deve ser o nosso agir, verificando e investigando se algo é verdade ou não. Bom, começando, o que é a verdade? Bom, é a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. É coisa, é fato ou evento real, que não está oculto, que está dentro da realidade apresentada, exposta. A verdade também é a conformidade da ideia com o objeto, o dito com o feito, do discurso com a realidade. A verdade é a qualidade do que é verdadeiro, envolve exatidão, rigor. A verdade de um fato é verificável. E o que é verificar? É indagar, examinar, a veracidade, averiguar, investigar. É fazer a confirmação ou a prova de, é confirmar, é comprovar. O que é investigar? É fazer diligências para descobrir, inquirir, pesquisar, apurar, averiguar. Bom, por que eu acho que é importante esse tema? É porque a verdade, ela é verificável, é investigável. É a verdade de um fato. E uma coisa, existem dois aspectos. O fato verificável, mesmo que as pessoas dizem, né, que depende de que lado que você está, você relata conforme as suas posições. Mas nós não estamos falando bem assim, estamos falando de um fato. Ele é verificável, pode até ficar por anos sem se saber a verdade sobre aquele fato, mas ele é verificado, ele pode até ser escondido, mas é verificável. Agora, outro aspecto é aquele do que eu acho que seja verdade. Esse eu acho que é algo que vai depender, né, de você. E muitas vezes você pode ter certeza, você pode estar assim com a maior das boas intenções, ser o mais sincero possível, mas você pode estar enganado. Por quê? Porque o engano existe, ele é real. A pessoa, se ela não fosse enganada, se não houvesse o engano, ela teria convicção, certeza de que está certa. Então, para a pessoa é verdade aquilo que ela acredita. Mas existem coisas que, apesar disso, de você ter certeza, de você ser sincero e tudo, você pode se enganar. Aquilo não é verdade. Bom, por que eu acho que... Desculpa. É importante saber, porque ao compreendermos que a verdade é verificável, eu vou passar a verificar, a investigar e não vou aceitar muitas coisas que podem me levar ao engano. Eu quis começar aqui com dois exemplos. Vou contar uma história que já não é novidade, mas eu achei interessante. É aquela moça que aguardava seu voo no aeroporto e ela pegou um pacote de biscoito e começou a comer. Daí a pessoa ao lado começou a comer do mesmo pacote dela. Ela ficou indignada. Como assim? Pessoa comendo o meu biscoito? E o pior que não foi um nem dois, foram vários biscoitos. Sua indignação crescia até que depois de um tempo o seu voo foi chamado, ela levantou, indignada ainda, porque a pessoa comia o biscoito dela,
E quando ela foi pegar os documentos para, né, entrar no voo, abriu a bolsa e lá estava o seu pacote de biscoito. Eu não sei como, né, que ela achou que fosse o biscoito dela, não sei esses detalhes, mas o fato é que o biscoito dela estava intacto na bolsa dela. Aí ela percebeu que não foi a pessoa do lado que comeu do seu biscoito, foi ela que comeu o biscoito da outra pessoa. Os fatos foram exatamente o contrário do que ela pensava. Ela achava que o cara estava pegando dela, mas foi ela que pegou do cara. Então, esse simples exemplo mostra de como a gente, o mais sincero possível, a gente pode estar enganado. E no caso dessa menina, a indignação, né, que ela teve do cara que estava comendo o biscoito dela, virou uma sensação de embaraço e de autocrítica, de reflexão. Ela falou, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que aconteceu aqui? Ela percebeu que ela assumiu o pior da pessoa. Ela falou, essa pessoa está comendo o meu biscoito sem me pedir, sem falar nada comigo. Então, ela não examinou, não investigou, ela não tinha evidências concretas, mas ela falou, não, é o meu biscoito que ele está comendo. Então, esse exemplo nos faz lembrar que nossas próprias suposições, preconceitos, podem nos levar a julgar erroneamente os outros. Então, é um lembrete para a gente não ser tão rápido nas conclusões e dar às pessoas o benefício da dúvida antes de julgá-la. Assim, nós devemos investigar, verificar os fatos antes de tirarmos conclusões apressadas. Aí vamos a um outro exemplo. Também é um rapaz que estava na rodoviária para ir para o Rio Grande do Norte. Ele estava com as passagens na mão, mas tinha 2 ônibus na plataforma. Um que ia para o Rio Grande do Norte e o outro que ia para o Rio Grande do Sul. E ele, apressado, estava, né, praticamente, estava assim, na mesma plataforma, ele entrou no ônibus que ia para o Rio Grande do Sul. E só muito tempo depois ele percebeu que tinha tomado o ônibus errado. E aí, por mais que ele fosse sincero, por mais que ele quisesse chegar no Rio Grande do Norte, ele nunca chegaria sem descer do ônibus e tomar outro ônibus, outro trajeto, outro caminho. Então, muitas vezes, em nossa vida, a gente toma o rumo errado, achando que estava certo. Então, esse exemplo é para a gente, traz, né, um lembrete de que a gente deve assim, verificar bem, tomar decisões com calma, com tranquilidade e verificar bem, averiguar se a nossa decisão é certa mesmo, porque uma vez que você tomou o rumo errado, só descendo do ônibus ou tomando outro rumo. Isso nos mostra quão importante é verificarmos os fatos, verificarmos, investigarmos de fato o que é realidade, o que é verdade. Assim, por mais que ele achou que estava indo para o Rio Grande do Norte, ele estava indo para o Rio Grande do Sul. Então, a sinceridade é importante, mas ela não é garantia de que a gente não esteja enganado. Então, eu queria trazer esses 2 exemplos simples, mostrando que a gente pode estar enganado mesmo o mais sincero possível. Então, aí eu já vou lá, né, na Bíblia para ver como é que nós devemos agir em relação à verdade de um fato. Nós vimos o que é verdade, né? É a comprovação da realidade, né, da veracidade de um fato. Então, vamos lá em Deuteronômio 13:14, que diz assim: então inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás. E eis que, sendo verdade,
e certo que se fez tal abominação no meio de ti. Aqui a gente está no 5º livro, né, da Bíblia, chamado Deuteronômio, onde vai, né, estar sendo apresentado, já foram apresentadas as leis e aqui detalhadas, visto várias circunstâncias. Então, nesse caso aqui, está mostrando, olha, é necessário investigar, é necessário inquirir para ver se é assim. Porque, às vezes, alguém levanta um falso testemunho a respeito de outro. Então, você vai acreditar de cara? Não, tem regras, tem um jeito, né, de verificar se aquilo é verdade. Também no mesmo livro, no capítulo 17, verso 4, diz assim: e te for anunciado e o ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, vai fazer isso, isso, isso e isso. Eram regras que falavam, se fulano foi encontrado violando uma regra, deve acontecer isso e isso. Mas aqui está ressaltando que é importante verificar se de fato aquilo aconteceu. Se te for denunciado, se alguém vir e falar para você, você não vai acreditar de cara. Você vai ter que inquirir. E se for verdade, você vai tomar as decisões cabíveis no caso. Então, é muito importante isso. Você vê que está lá desde o início, né, da história do povo, o chamado para verificar, para inquirir, para examinar se a coisa é verdade. Olha, em mais outros 2 livros, eu achei mais passagens que nos exorta a examinar, a verificar. Está lá em Esther 2:23, que diz assim: e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Então, houve uma denúncia, aquilo tem que investigar, tem que verificar, tem que descobrir para ver se é do jeito que está se falando. Também em Jó 5:27 está escrito: eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para teu bem. Então, você vai verificar, você vai inquirir, vai pesquisar, vai analisar, vai descobrir se aquela situação de fato ocorreu ou não. E também lá em Atos 17:11 está escrito: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Então, é Paulo escrevendo, né, e falando que os de Bereia eram pessoas que foram mais nobres, porque eles não acreditaram de cara naquilo que estava sendo dito. Eles examinavam cada dia para ver se a escritura é desse jeito. Então, nós vemos que a Bíblia nos exorta a que nós verifiquemos. Não é para você aceitar de qualquer jeito. Você tem aquela palavra, tem que entrar no seu coração. Para que ela entre, tem que ser verificado. Então, aqueles 2 exemplos que nós tratamos foi sobre o engano. Quer dizer, a pessoa está com certeza absoluta de que está certa, ela não fez nada por maldade, ela não premeditou nada, ela não inventou nada. Ela só está acreditando que está certa, mas de fato não está. Mesmo com toda a sinceridade, com todo o querer, ela estava errada. Então, é possível estarmos errados, mesmo crendo que estamos certos. Então, e a Bíblia, nos versículos que a gente leu, nos exorta a investigar, verificar se as coisas são assim como dizem, ou como chegou ao nosso conhecimento. E aí, vamos tomar para a prática do dia a dia. Quantas coisas, às vezes, a gente repassa sem ter verificado a fonte, sem ter verificado se é verdade ou não. Então, é uma exortação propícia para esses tempos
Então, devemos ter cuidado em detalhes, em divulgar notícias, vídeos. Temos que saber primeiro se é verdade ou mentira, para não espalhar as fake news, né? Bom, então a gente viu, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos de como você tem certeza que está certo e está errado, para mostrar que é possível a gente se enganar. E como que a gente minimiza esse engano? Procurando, verificando, né? A moça, ela podia ter aberto a bolsa dela para verificar se o biscoito era dela. Mas ela ficou com a primeira impressão. Ela achou que o biscoito era dela e pronto, não verificou. Daí ela passou a vergonha, né? Desculpa. O rapaz também do ônibus, ele estava apressado, ele entrou no ônibus, achou que era, viu o Rio Grande entrou, também foi precipitado. Então, como a gente pode evitar ser enganado? É analisando, verificando, pesquisando. Então, essa é uma parte, né, do que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, é quando a gente está enganado, como eu faço para não ser enganado? Então, o conselho aqui da Bíblia é verificar, examinar, não se precipitar no julgamento, não se precipitar na tomada de decisões. Agora a gente vai para um outro lado, que envolve também a verdade. Uma é quando a verdade te escapou, você foi enganado acreditando que tinha verdade. Outro é você buscar a verdade. Como é que faz? Como que é o jeito certo? O que a gente deve fazer? Como que a gente deve agir em relação à verdade? Então, eu separei aqui mais 3 versículos. Desculpem. É o Provérbios 12, 19, que diz assim: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Nós temos o provérbio que fala, né, que a mentira tem pernas curtas. Tem gente que vive uma vida inteira em cima da mentira, mas uma hora ela virá à tona, virá à luz, porque a verdade nós vimos lá, é aquilo que está exposto, que está descoberto, que não está oculto. E tem um verso que fala: nada há que esteja em oculto que não haja de revelar-se. Então a mentira, ela pode durar um bom tempo, mas não vai durar para sempre, né? Em Zacarias 8,16 também vai falar: estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Então, tá falando o quê? A gente não deve falar mentira, né? Você deve falar a verdade com cada um, com o seu próximo. E deve executar juízo. Que é isso? Quando emitir uma opinião, você vai verificar, você vai analisar, você vai checar se aquilo sobre o que você está falando é verdade ou não. Aí em Efésios 4:25 também está escrito: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então nós não vamos porque ser enganado estando sincero e acreditando é uma coisa. Agora, você já usar da mentira, não falando a verdade com seu irmão, aí já não é algo recomendável. Então aqui está falando o contrário: deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque a gente depende um do outro. Tem um provérbio que fala assim, que alguns vivem enganando e sendo enganados. Então, se você vive procurando enganar, com certeza você será enganado também. Então, o que a palavra fala? Deixa a mentira, fale a verdade, cada um com seu irmão. Mesmo que você tenha que se expor, admitir o seu erro, né, e falar: olha, me perdoe, eu estava enganado. Eu quero ajustar a conta com vocês, eu peço perdão e vamos daqui para frente seguir falando a verdade, cada um com o outro.
Aí mais um verso que está lá em 1 Timóteo 2,4, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem que quer? É Deus, é o nosso Criador, é Jesus. Ele quer que todos os homens sejam alcançados. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não separa algumas pessoas que acham que é melhor que as outras. Não, não. Jesus morreu no nosso lugar por cada um de nós. Se você fosse a única pessoa sobre a terra, Jesus teria morrido por você. Então, ele quer que todos sejam alcançados e venham ao conhecimento da verdade. Que a vida com Jesus é intrinsecamente verdade, não tem como ser outra coisa. Então, estes versículos falam de qual é o procedimento correto, que é falar a verdade e se pautar pela verdade. Mas e aí? É uma receita de bolo? Como que faz isso? Como que nós vamos conseguir agir segundo esses versículos? Só tem uma resposta. É através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, esses versículos falam de qual é o procedimento correto, de falar a verdade, se pautar pela verdade. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou seguir esse caminho da verdade? Olha, só tem um jeito. É Jesus. Siga Jesus e pratique o que ele falou. E não o que falaram que ele falou. Vá à fonte, examine e confirme se é verdade ou não o que ele disse. Então, como que a gente vai conseguir fazer isso? No primeiro dos passos, é conhecer a Bíblia e ver quem Jesus diz que é, o que está escrito a respeito dele. E aí eu vou ler 3 versículos também, que é João 14,6, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que eu quero te convidar? A dar um voto de confiança. A não ser, eu quero te exortar, a não ser como aquela moça do biscoito, que nem verificou na bolsa dela e já achou que era o cara que estava comendo o biscoito dela. Não, vamos dar o benefício da dúvida, vamos verificar, analisar antes de já julgar. Não, esse trem é conto de carochinha, esse negócio não tem nada a ver, a Bíblia foi modificada, não tem nada a ver. Mas olha, Jesus está falando dele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu quero te pedir isso. Que você dê o benefício da dúvida. Que decida verificar, examinar a Bíblia para ver se é assim. E o que a Bíblia fala também? Não sei se vocês acompanham aí os desenvolvimentos, né, da ciência, aqueles homens que pagam bilhões e bilhões para se perpetuarem. Eles querem, né, estão trabalhando na clonagem, a gente nem sabe se já aconteceu ou não. A pessoa, ela dá toda a sua fortuna para viver uma vida eterna, né? E aí, olha só o que a Bíblia disse. Está lá escrito em João 17,3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é o quê? É conhecer a Jesus, essa é a vida eterna. Ela começa quando? No dia que você decide falar: eu quero saber quem é esse cara. Será que é verdade que está escrito? Ou o que falam a respeito dele? Em vez de ouvir o que as pessoas falam, vai lá e examina. Seja como aqueles de Bereia, que Paulo falou que eles eram mais nobres, porque eles verificavam se as coisas eram assim. Então, você não precisa de pagar fortuna nenhuma para ter a vida eterna. Ela está na sua mão, decidindo conhecer a Jesus, decidindo entrar por esse caminho. Será que a Bíblia diz? Será que é isso mesmo? Ou muitas pessoas foram enganadas e trouxeram
falaram até sinceramente de coisas, mas estavam enganadas, né? Então, porque nós sabemos que a Bíblia foi usada para muita destruição sobre a terra. Eu costumo dizer, Jesus não criou nenhuma religião. Jesus veio para entregar sua vida, para que outros tenham vida e vida em abundância, para que possa viver, para que possa se relacionar. Ele não veio para montar uma religião. Ele não levantou nenhum tijolo, ele não fez nenhuma igreja, ainda que a igreja é totalmente necessária, mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, Jesus veio para partilhar da vida dele conosco, para nos ensinar, para conviver, para relacionar-se conosco. Então, vamos dar o voto de confiança e ir até a Bíblia e descobrir se o que está escrito é verdade ou mentira. Porque muito já se matou em nome de Deus. Mas essa não foi a vontade de Deus. As pessoas estavam enganadas. Muitas até eram de má fé. A história está aí, né? Para você analisar e comprovar quem fez o quê, né? Mas ele está te oferecendo a vida eterna. E qual é ela? Ela começa no dia que você decide ir para Jesus. E não tem fim mais. Por isso que chama vida eterna. E aí, em Efésios 4:15, Paulo fala: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como é que eu vou conseguir fazer as coisas? Como é que eu vou, né? Eu estava falando aqui, como que você vai viver essa verdade? É só através dele, é só através do Espírito Santo. Então, o que eu te peço? Verifique se é assim. Lembre-se, dê o benefício da dúvida, decida se acontecer a conhecer Jesus, verifique, examine, investigue se é assim mesmo. Eu vou te falar como que foi comigo. Meu amigo Eduardo, isso em 1982, final de 82, se não me engano, me chamou para participar de um grupo de estudo bíblico. Eu ainda estudava na Católica, na Universidade Católica, né? Eu fiz engenharia elétrica. Então, eu pensei, não estou fazendo nada. Se não der em nada, pelo menos eu passei umas horas agradáveis com o meu amigo. Só que depois de um ano, examinando, verificando, pesquisando, eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Quer dizer, eu gastei 1 ano e meio, na verdade, porque eu só vim a entender quem era Jesus em julho de 1984. Então, o Senhor gosta de quem quer examinar, quer verificar, quer averiguar. Ele veio para se relacionar, então ele quer ter convivência. Tem versículos que falam assim: apresente-me suas razões. A própria Bíblia exortando as pessoas, pleiteie comigo, apresente sua causa, sua razão. Ele veio para se relacionar conosco e isso é maravilhoso. Então, vamos já caminhando para a conclusão. Eu apresentei aqui 2 situações. Uma, para não sermos enganados, que envolve apenas nosso lado racional, de verificar os fatos, né? Você não se precipitar em nada. Então, verifique se as coisas são assim, se é como está dizendo. E esse lado, você pode usar a Bíblia também. A Bíblia é tão poderosa que até sem acreditar, você vai seguir o conselho e vai se dar bem. Mesmo quem não acredita, mas segue ali aquelas recomendações de sabedoria, vai dar certo. Assim, vai dar certo viver bem aqui na Terra. Mas ela é muito mais do que isso. Ela não é só um manual de se dar bem. Nela encontramos o plano de Deus que Ele mesmo preparou para a gente se relacionar com Ele. Nela aprendemos que Jesus é o Senhor e Salvador. E que depois de morrer, ressuscitar, subiu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo que está em nós, que vive em nós e que é o nosso auxiliador. Então, já vou para os 2 versículos chaves. Por que tem 2 versículos chaves? É porque são 2 situações. Uma é aquela para não ser enganado. Com sinceridade, você acha que está certo, mas não está. Que versículo, que palavra para nós? É Atos 17:11, que diz assim: ora,
estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Então é a própria palavra que instiga, que chama a verificarmos se tudo que nela está escrito é desse jeito mesmo. Claro que não com soberba, mas com humildade, sabendo que o amor do nosso Deus é maior do que tudo que pensamos ou imaginamos. E Ele quer que tenhamos uma vida e vida em abundância. Ele não nos quer ver enganados. Então, o outro versículo-chave é para seguir os passos da verdade. Um é para não ser enganado e o outro, como é que eu vou conseguir viver na verdade? Está lá João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, saiba que Ele está às portas e bate. E se você abrir a porta, Ele vai entrar e cear contigo. Então, essa é a essência da mensagem. Não ser enganado, seguindo os princípios bíblicos, seguindo o investigar, o examinar, né, o pesquisar se aquilo, o fato é verdade, e o outro, ir atrás do autor da vida, o autor da verdade, é o Senhor dos senhores, é Jesus, é fazer uma opção por Ele, porque aí Ele é a verdade. E aí você vai, através do Espírito Santo, conseguir fazer o que Ele fez, seguir, se parecer com Ele e seguir o caminho do Senhor. Então, como eu sempre faço, eu gostaria que você repetisse comigo, após mim, né? Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. Eu vou verificar, vou investigar, vou analisar se o fato é verdadeiro. Seguirei o conselho da Bíblia e não serei enganada. Mas mais do que isso, eu quero viver a verdade. E para isso, eu vou entregar minha vida a Jesus. Vou confiar que o Espírito Santo de Deus é meu ajudador e me fará lembrar de tudo quanto Ele tem dito. Vou buscar ser parecido com Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E agora, por fim, né, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, eu agradeço pelo passo que cada um tomou ao escolher a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele agora é seu amigo. Eu oro para que cada um se dedique a conhecer Jesus e que reconheça que Ele te ama e veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, meu Deus, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde o coração de cada um que me ouve, pelo poder do Espírito Santo, e a paz de Cristo inunde o seu ser. Eu oro para que tenhamos humildade para aceitar que não somos donos da verdade, que devemos inquirir o que a palavra diz e verificar se é assim, como os bereanos faziam. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Amém. Muito obrigada.